Fala galerinha, beleza? Professor Salsicha mais uma vez aqui com vocês para mais uma gravação de resolução e agora com a resolução do vestibular da Unirg de Paraíso. É isso aí, galera. Acabou de ser aplicado gabarito provisório ainda, tá? E a gente já vai para a resolução. E aí, será que dá para entrar com recurso em alguma questão? Fica aí que a gente vai descobrir. Beleza, galerinha? Bora pra resolução? Esquece não, tá? Comenta, curte, compartilha, segue a gente, ativa o sininho, manda pra geral, pra galera já ver a resolução da prova de química e ó, já ficar ligado com os assuntos que estão caindo na Unirg. Beleza, galerinha? Bora pra resolução? Bora lá pra resolução. Vamos lá, galerinha. Primeira questão, questão 31, que fala o seguinte: no desenvolvimento de fármacos sintéticos, a manipulação de compostos orgânicos insaturados é uma etapa comum na obtenção de precursores mais ativos ou seletivos. Um exemplo é a adição de aletos de hidrogênio a alcenos, reação fundamental em síntese orgânica aplicada à indústria farmacêutica. Na relação de adição de um aleto de hidrogênio, como o HCl, a um alceno, o átomo de hidrogênio liga-se preferencialmente ao carbono da dupla ligação que... Então vamos lá, galera. Informação importante. Aí a gente está falando de uma reação de adição. Ele destacou muito bem, tá, pessoal? É uma reação de adição. Beleza, galerinha? E detalhe, essa adição acontece com um aleto de hidrogênio. Nós chamamos também de halogenidreto. Beleza, galerinha? Quando a gente fala de uma adição do tipo halogenidreto, nós temos duas regrinhas que são muito importantes. A primeira regrinha é a regrinha de Markov-Nikov, tá? O que diz a regra de Markov-Nikov, prof? A regra de Markov-Nikov, ela fala o seguinte, olha, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Então, toda vez que nós temos uma reação de adição do tipo halogenidreto, um HCl, um HBr, um HI, então toda vez que isso acontecer, pela regra de Markov-Nikov, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Beleza, galera? Além da regra de Markov-Nikov, nós temos uma outra regra, que é a regra de Maio-Karashi. O que diz a regra de Maio-Karashi? A regra de Maio-Karashi, ela fala assim, ó, na presença de peróxido, então na presença de peróxido, e aí eu chamo a atenção de vocês para o peróxido mais comum de prova. Qual que é o peróxido mais comum de prova? A água oxigenada, essa daí é campeão de prova. Em oxidação costuma cair com exceção do oxigênio, aqui nas reações orgânicas quando fala de peróxido é ela que costuma cair. Então ó, esse é o exemplo padrão de prova. Então na presença de peróxido, o hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado, tá? Então, pessoal, a informação que nós temos na mão é a seguinte: se for por regra de Markov-Nikov, o hidrogênio vai para o mais hidrogenado. Se for pela regra de Maio-Karashi, o hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado, que para acontecer tem que ser na presença do peróxido. Então observe que no texto ele fala exatamente de quê? De uma adição por halogenidreto, e aí ele falou como o HCl, ele não falou que tem que ser o HCl, ele falou como o HCl, tá? Reagindo a um aceno. Ele não falou que é na presença de peróxido. Então a gente pode entender que tudo indica que é a regra de quem? Markov-Nikov. Então vamos lá. Letra A. Então o hidrogênio do carbono da dupla. Letra A. Tem que ir para o carbono da quiralidade? Gente, quiralidade não tem nada a ver com reações de halogenidreto. Então já está errada a letra A. Letra B. For mais hidrogenado. Ou seja, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado seguindo a regra de Markov-Nikov? Sim, é o que a gente acabou de falar. Então a resposta certa é a letra B.
Letra C, for menos hidrogenados por ser um elemento por ser mais eletronegativo. Primeiro que o hidrogênio não é o mais eletronegativo, para começar a história aí, tá bom? Existem N elementos mais eletronegativos do que eles. Segundo que essa regra, para ser para o menos hidrogenado, deveria ser a regra de Maio-Karashi. Aí eu tenho a questão do peróxido e não da eletronegatividade. Letra D. Estiver ligada a mais substituintes alquilares para a formação de um dipolo permanente que favoreça a entrada de halogênio. Gente, se o hidrogênio for para o carbono, ele não vai gerar o dipolo permanente, tá? Eu teria que ter uma outra função para gerar, tá? Então, na minha interpretação, a letra D não entraria como resposta e não está nem próximo de ser uma possível resposta. Então, nesse caso, a gente falando de uma reação do tipo halogênio-hidreto, certo? Então, o halogênio-hidreto, que é um hidrogênio ligado a um haleto, cloro, bromo, iodo, enfim. Numa reação de adição em alceno, então aí ou é regra de Markov-Nikava ou Maio-Karashi. Nesse caso, como não é na presença de peróxido, então entraria a regra de Markov-Nikov. Por isso a resposta certa é letra B. Então não tem discussão na minha concepção, gabarito letra B, gabarito provisório e definitivo letra B. Beleza, galera? Então, questão 31 do tipo 1 de prova, tá feito, tá resolvido sem dor de cabeça. Beleza? Bora para a próxima questão? Vamos para a próxima questão. A próxima questão ela fala o seguinte, ó. A eletroquímica estuda a conversão de energia química em elétrica por meio de reação redox. Professor, o que é uma reação redox? Oxidação. Sendo essencial para diversas aplicações biomédicas. Um exemplo notável é o marca-passo, que utiliza uma bateria eletroquímica de lítio e iodo para gerar impulsos elétricos que regulam o ritmo cardíaco. O correto funcionamento desse dispositivo depende diretamente de reações espontâneas de oxidação e redução. Sobre os conceitos de eletroquímica, é correto afirmar que, então, letra A, as reações de oxidação prosseguem até que todos os reagentes sejam consumidos. Gente, na eletroquímica, a reação de oxidação vai prosseguir, ela vai acontecer até que o equilíbrio seja atingido. Quando o equilíbrio é atingido, a minha DDP vai zerar. E aí é onde entra a ponte de Salina, por exemplo, lá na eletroquímica. Só que, quando o equilíbrio é atingido, os reagentes eles não vão ser consumidos. Quando o equilíbrio é atingido, a reação ela entra em equilíbrio, as velocidades se igualam, as concentrações se tornam constantes, o equilíbrio é dinâmico, mas ele não cessa, ele não acaba. Então, se eu falasse que o reagente acabava, ou seja, ele fosse completamente consumido, a reação ia acabar, que não é uma característica do equilíbrio químico quando ele é atingido. Tá bom, pessoal? Então, a letra A está errada. Letra B. Como uma pilha só se forma a partir de reações espontâneas, ponto, até aí tá certo, a força eletromotriz, que é a mesma coisa que DDP, será sempre um número negativo? Gente, não. Lembrem, a eletroquímica produz energia elétrica, a pilha produz energia elétrica. Se ela produz, ela é positiva e não negativa, ou seja, uma DDP, uma força eletromotriz maior que zero e não menor. Letra C. A diferença de potencial de uma pilha independe... Gente, a DDP de uma pilha depende da temperatura. Por quê? Porque se a oxidação gera um equilíbrio, o primeiro fator que altera o equilíbrio de maneira direta é a temperatura. A temperatura altera o grau de agitação. O grau de agitação altera a velocidade da reação. Consequentemente, altera também a DDP, porque a DDP depende da velocidade e depende do equilíbrio químico. Ok? Então, errado. Letra D. Quanto menor o potencial padrão de redução, maior a tendência do metal de doar elétron. Aí muita gente fala, nossa, o que tem a ver redução com doar elétron? Vamos lá. O que você tem que entender? Você tem que entender o seguinte na eletroquímica. Quando o potencial padrão de redução diminui, imediatamente o potencial padrão de oxidação aumenta. Você tem que entender que a redução é a capacidade que um átomo tem de receber. A oxidação é a capacidade que que um elemento tem de doar. Então, redução, ganhar, oxidação, doar, perder, liberar, ceder. Quando o potencial de redução diminui, quando eu tenho um menor potencial de redução, então a minha vontade de receber diminui. Consequentemente, a minha vontade de doar
aumenta. Então por isso que ele falou que quanto menor o potencial de redução, maior é a tendência de fazer o quê? Doar. Porque quando o potencial de redução diminui, o de oxidação aumenta. Quando o de oxidação aumenta, eu aumento a tendência de doar elétrons. Então por isso que a resposta certa é a letra D. Beleza, galera? Gabarito provisório, gabarito definitivo também na minha concepção não muda nada. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Próxima questão, vamos lá, ó. Vamos lembrar que a eletroquímica não era forte na Unirg não, tá, galera? A eletroquímica não tinha força assim na Unirg não, ó. Duas questões na Unirg de eletroquímica e de paraíso, tá? E essa é outra questão que é a 33 que a gente vai fazer agora. Ela é uma questão do kit, lá da estequiometria da eletrólise. Ou muita gente pega nessa questão, principalmente por causa desse cara bem aqui. Vamos lá. Em uma fábrica de artigos hospitalares, durante o processo de niquelação eletrolítica, realizou-se o revestimento de um instrumento cirúrgico com uma fina camada de níquel metálico. Aí ele deu a massa do níquel, que é 59 gramas por mol. Segundo um técnico responsável, foram utilizados 48.250 coulombs de carga elétrica para completar o procedimento. Sabendo que a constante de Faraday é 96.500 coulombs para cada mol de elétron e que a semi-reação catódica envolvida é de níquel 2+, ganhando 2 elétrons, formando níquel metálico. É correto afirmar que a massa depositada no instrumento foi D, ou seja, qual é a massa que foi depositada quando a gente passou essa quantidade de energia pela minha semicélula. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é montar a minha constante. Então olha para cá. 1 mol equivale a 96.500 coulombs. E aí onde é que está o pulo do gato? O pulo do gato é que eu tenho que multiplicar a minha constante pelo número de elétrons, que nesse caso são 2 elétrons, porque a minha constante é para cada mol de elétron. Como eu tenho 2 elétrons para fazer a minha niquelação, então eu tenho que multiplicar a minha constante por 2. Gente, o que teve de gente que me mandou essa questão falando que não batia gabarito por causa desse detalhe. Cuidado, lembra? Sempre multiplica a constante pelo número de elétrons que eu vou fazer do meu metal. Então vamos lá. Outra coisa que eu posso fazer, eu já posso substituir esse 1 mol por 59 gramas. Por quê, prof? Porque ele quer saber a massa. Claro que se você quisesse calcular em mol e no final passar para massa, não tem problema. Fica a seu critério, tá? Que é matemática básica. Continuando. 48.250 coulombs, que é a energia que foi passada nessa niquelação, está para X. Vamos montar a regra de 3? Bora montar. Multiplica cruzado. Então vamos lá. 96.500 vezes 2, galera, eu já vou fazer essa multiplicação que vai dar 193.000, tá? Então vamos lá, ó. 193.000 vezes x é igual a 59 vezes 48.250. O bom aluno do titio Henrique já sabe que eu não faço multiplicação e divisão direta. Eu gosto de montar o cálculo isolando a variável para depois, se possível, simplificar. E obviamente a maioria dos vestibulares é possível a simplificação. Então vamos lá, ó. Quem está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 59 vezes 48.250 dividido por 193.000. Gente, 48.250 é 1/4 de 193.000, tá bom? Então aqui dá para fazer uma simplificação, ó. Dá para simplificar 1/4, tá? Que ficaria 59 dividido por 4. Gente, 59 dividido por 4 já é visível que não dá exato. Mas aí, vamos para o bom e velho cálculo matemático. 60 dividido por 4 dá 15. Se é 59 dividido por 4, vai dar um número um pouquinho menor que 15. Mas eu posso aproximar para 15 gramas. Justamente por quê? Porque as respostas, elas estão aproximadas. Então não tem problema. Entenderam o macetezinho? Então eu peguei 60 dividido por 4, que dá 15. Ou seja, é um valor muito próximo da resposta. Não teria nenhuma outra forma de arredondamento que poderia fazer a gente errar essa questão. Tá bom? Prof, eu tenho que copiar, meu Deus do céu, pausa aí. Não precisa não. Clica na descrição do vídeo, lá tem um link com essa lista resolvida, tá bom? Então não precisa ficar se preocupando não, só baixar e acompanhar a nossa aula para não perder nenhum detalhe.
Bora para a próxima questão? Ó, essa questão também, tá? Gabarito definitivo provisório para mim não muda, não tem aí pegadinha nenhuma na minha concepção que torna essa questão incorreta, tá bom? Então, só ir para a próxima questão. Próxima questão, vamos lá. De acordo com, e aí o bom e velho tio do tio Henrique sabe que inglês não é meu forte, então eu vou ler em inglês aí. Pronto, já li. Artigo publicado na revista Advanced Sciences 2023. Ah, moleque! O óxido nítrico, que é o NO, é uma molécula gasosa com papel essencial em diversas vias de sinalização fisiológica, incluindo vasodestilação, neurotransmissão, inflamação, apoptose e crescimento tumoral. Com base na estrutura eletrônica e nas ligações químicas dessa molécula, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer a fórmula estrutural ou fórmula de Lewis do meu ácido nítrico, tá? Então, NO, vamos fazer a distribuição eletrônica. Nitrogênio, número atômico 7, oxigênio, número atômico 8. 1s2, 2s2, 2p4 e aqui 1s2, 2s2, 2p3. Aí eu vou fazer a minha camada de valência. Deixa eu mudar minha corzinha aqui para ficar bonito. Pera aí. Aê, olha que bonitinho. Camada de valência, camada de valência. O oxigênio 2 com 4, 6. 2 com 3, 5. O que falta para estabilidade é o que falta para 8. Na teoria do octeto, tá? Então, pela teoria do octeto, 6 lá no oxigênio, 6, 7, 8. Ou seja, o oxigênio faz 2 ligações pelo octeto. Agora vamos para o nitrogênio. 5, 6, 7, 8. Ou seja, ele faz 3 ligações para o octeto. Observem que pela fórmula molecular, para cada um nitrogênio eu tenho um oxigênio. Se o oxigênio faz 2 ligações e se o nitrogênio faz 3 e na fórmula molecular é 1 para 1, não tem como estabilizar 2 ligações com 3. Então a gente já percebeu que aí, bem aí, vai ter uma anomalia do octeto, que é um dos exemplos que a gente dá em sala de aula de anomalia do octeto, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui nessa questão? Vamos construir. Então eu tenho o quê? O meu nitrogênio com os seus 5 elétrons na minha camada de valência e o elemento oxigênio com os seus 6 elétrons na camada de valência. E aí eu vou fazer uma ligação, 2 ligações. Então isso daqui é a fórmula de Lewis do meu óxido nitroso, tá? Meu óxido nítrico, perdão, ok? Observem uma anomalia. Qual que é a anomalia? Eu tenho um número ímpar de elétrons. Vocês estão vendo isso? Ó? Eu tenho um número ímpar de elétrons, certo? E aí o que isso gera? O número ímpar de elétron gera orbitais desemparelhados. Orbitais desemparelhados gera caráter paramagnético e não diamagnético, que nem tá falando numa das alternativas aí. Beleza, galerinha? Então, nesse caso, ó, tá aí a minha fórmula. O meu óxido nítrico é uma anomalia do octeto, por quê? Vamos lá. O octeto fala que todo elemento se estabiliza com 8. Vamos pro oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, o oxigênio está obedecendo ao octeto. Agora vamos para o nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não está obedecendo ao octeto. Entendeu? Então é uma anomalia. O que é uma anomalia? Todo elemento que se estabiliza com mais ou menos que 8 elétrons na camada de valência. Ponto. Isso é anomalia do octeto. O hidrogênio, por exemplo, é o caso mais comum de anomalia que a gente tem. Que se estabiliza com quanto? Com 2. Ponto. Morreu a história. Tá? Vamos para a resolução. Letra A. A molécula apresenta comportamento diamagnético. Ponto, já está errado. Se tem número ímpar de elétron, tem orbital desemparelhado, tem caráter paramagnético. Ponto, está errado. Letra B. O átomo de oxigênio, número atômico 8, na estrutura da molécula, mantém 3 pares não ligantes. Errado. Olha para cá. 1 par, 2 pares. Então só são 2 pares não ligantes e não 3 que nem está dizendo na questão. Letra C. A molécula de NO constitui uma exceção da regra do octeto devido ao número ímpar de elétrons. Ponto, cara. Ó, sem sofrimento, letra C, resposta certa. Bem rapidinho, letra D.
Após a formação da ligação, o átomo de nitrogênio permanece com 8 na camada de valência? Não, vocês viram que ele permanece com 7. Vamos contar de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? Ok, então não é 8, é 7. Portanto, letra D também incorreta. Beleza, galerinha? Tá aí a resolução da questão 34. Não tem grilo, não tem dor de cabeça. Mais uma vez, a UNIRG cobrando exceção do octeto. Fiquem atentos porque a UNIRG de todas as provas está cobrando exceção. Seja de Paraíso, seja de Gurupi. É sempre exceção do octeto. Fica atento com isso. Próxima questão. Questão 35. Meu pai do céu, isso não é piada, é para não zerar. Ha! Galera, aluno meu já sabe a piadinha. Vamos lá, questão 35. Sobre a evolução dos conceitos que levam à elucidação da estrutura da matéria, assinale corretamente a coluna 1 com a coluna 2. Gente, vou ler a coluna 2 para poder relacionar com o modelo. Vocês já viram que é modelo atômico, não tem para onde correr. Vamos lá. O elétron se move em órbitas circulares fixas, com energia constante quantizada, ao redor do núcleo central. Ao absorver um fóton, o elétron salta para um nível de energia imediatamente superior, tornando-se excitado. Ao retornar ao nível fundamental, o elétron emite certa quantidade de energia na forma de um fóton com comprimento de onda característico. Quem é que fala do salto quântico? Traduzindo a letra A, salto quântico. Prof, salto quântico. Modelo de Bohr, tá, galera? Modelo de Bohr, sem grilo, sem dor de cabeça. O átomo possui grandes espaços vazios, um núcleo central pequeno, denso, positivo, ao redor do qual os elétrons orbitam como se fosse um sistema planetário. Sistema planetário já matou a questão. Gente, observe que a letra B deu muita ênfase à estrutura. Núcleo, denso, pequeno, denso, positivo, próton. Eletrosfera, grande espaço vazio. Sistema planetário, modelo de Rutherford. Tá, galera? Não tem pra onde correr, não. Aí a letra C, tô fazendo essa questão mais rápido porque essa questão é só conteúdo mesmo, tá, gente? É seco, seco, seco. Ó, pelo amor de Deus, pudim de passa já me chamou a atenção, gente. Ô, bati o olho nessa questão aí quando me mandaram. Falei, nossa, pudim de passa, não tem como errar. Quem é o pudim de passas, prof? É o Thomson. Gente boa demais, gente. Thomson, pensa no homem, gente boa. E o último, sobramos quem? O Summerfield. Tá? Summerfield, beleza, galerinha? Ok? Então, olhando para cá, nós temos, vamos lá. Rutherford B, Thomson C, Summerfield D, e Bohr A. Então vai ser BCDA. BCDA, alternativa certa, letra A de elefante. Beleza, galerinha? Então tá aí, ó. Questãozinha mamão com açúcar resolvida com sucesso. Também não vejo grilo. Assim, pelo que eu olhei da parte teórica, não vejo nenhum item que seja passivo de anulação aí. Essas teorias atômicas costumam dar bastante dor de cabeça. A galera de vestibular costuma achar inconsistências, palavrinhas, uma alternativa, um plural ali incorreto. Eu, pelo menos, não vejo, assim, não li tudo 100%, mas não vejo nenhum motivo aí para anular essa questão, não. Para mim, o gabarito também provisório definitivo, ó, tá mamão com açúcar, tá feito, não tem o que dar dor de cabeça. Próxima questão. Questão 36 fala o seguinte, agora essa questão aqui, na minha opinião, foi a mais complicada, porque esse é um assunto que não é trabalhado, tá, galera? Não tem como, pedagogicamente, aí todos os professores de química devem entender, devem compreender com o que eu falo. Para mim, foi a primeira vez que eu vejo uma prova de vestibular citar esse diagrama. Não vou mentir para vocês. Esse diagrama, para mim, ele é lá no ensino superior, tá bom? Mas alguns livros podem talvez trazer. A gente talvez não tenha percebido. Eu, particularmente, em sala de aula, falo, mas não cito essa nomenclatura. Eu explico a questão da energia dentro do próprio diagrama de Linus Pauling. Tudo bem? Todo aluno meu tem essa anotação lá no diagrama. Ordem crescente de energia. Mas não citando dessa maneira com essa teoria. Mas vamos lá com a resolução que eu vou ensinar isso para vocês. Alguns elementos químicos, como chumbo, mercúrio, cádmio e arsênio, apresentam toxicidade imediatamente relacionada ao seu comportamento eletrônico, o qual favorece interações deletérias com proteínas e ácidos nucleicos. O
conhecimento da distribuição eletrônica é fundamental para compreender os porquês de alguns elementos serem biologicamente ativos, enquanto outros atuam como agentes tóxicos no organismo. Sobre os aspectos eletrônicos dos átomos, no que se refere à energia e à distribuição de elétrons em níveis subníveis, assinale a alternativa correta, letra A. Então vamos lá. No diagrama de Madelung, quanto maior a soma N mais L, maior a energia. Vamos lá, vamos discutir sobre esse diagrama. Primeira coisa, o que é o N e o que é o L? Gente, vamos lá. Lá em números quânticos, isso a gente trabalha em sala de aula, o N determina o nível. O L determina o subnível. A galera conhece como número quântico principal e número quântico secundário ou azimutal, tá? E aí, no subnível, é assim, ó, SPDF 0, 1, 2, 3. Esses números são os valores de L, tá bom? Então vamos lá. O que diz o diagrama de Madelung? Ele fala o seguinte para nós, ó. Quando eu tenho se L, perdão, deixa eu colocar na ordem para não confundir vocês. Se N mais L for maior, portanto, maior energia, tá? Se N mais L for igual, portanto, maior N, maior energia. Tudo bem? Ok? Então vamos fazer isso agora na prática. Vamos lá. Letra A. No diagrama de Madelung, quanto maior a soma N mais L, maior a energia do orbital. Ponto. Tá certo a letra A, tá? Agora vamos explicar por que a B, a C e a D estão erradas. Vamos lá. Letra B. O elétron em 6s possui menor energia do que o elétron em 5p. Ponto. Gente, lá na distribuição eletrônica, é só vocês lembrarem o seguinte. Na distribuição, eu tenho que o 6p vem depois do 5p. O 6s vem depois do 5p. Portanto, ele é mais energético. Ponto. Então, aí já invalida a letra B. Agora vamos num diagrama de Madelung. 6s. O 6 é o nível, mais o S é o subnível, que é o L. Então, o L vale 0. Então, é 6 mais 0, que vai dar 6. A gente tem que fazer N mais L. Agora aqui, 5P. O nível é 5, aí vai lá embaixo e dá uma olhada no P para mim. O P vale 1. 5 mais 1, 6 também. Igualou, não igualou? Pronto. Então nós temos as duas somas N mais L igual. Correto? A regra fala que se o N mais L for igual, quanto maior o N, maior a energia. Portanto, o maior N está no 6s, porque é N, 6. Aqui o N é 5. Portanto, o maior, que é o 6, vai ter mais energia do que o 5p. Observar o erro e ele falou que tem menos energia. Por isso que a letra B está errada. Letra C. Na distribuição eletrônica do átomo de ferro número atômico 26, o elétron do orbital 4s são mais energéticos do que os elétrons do 3d6. Gente, só você jogar no Madelung, que eu vou fazer agora com vocês, ou vai na distribuição. Lá na distribuição vai ser assim, ó, 4s, 3d. Então o 3d está depois. Se ele está depois, ele é mais energético, tá? E não ao contrário. Ele falou que o 4s é mais energético. É ao contrário, é o 3d que é mais energético. Vamos para o diagrama de Madelung. Então, para o diagrama. De novo, vou somar. 4s, 4 mais 0, ou seja, nível 4, subnível 0, que é o S, vai dar igual a 4. E aqui no 3D, nível 3, o D vale 2, 3 com 2, 5. Observem que 5 é maior que 4. A regra fala que quanto maior for a soma, maior é a energia. Portanto,
a energia do 3D é maior do que a energia do 4S. E não ao contrário que nem ele está falando. Então, letra C, errada também. Letra D. Gente, essa letra D, galera aí que teve aula de distribuição de íon, gente, eu falei demais. É o exemplo que eu dou na sala. O ferro 2+, e o ferro 3+, ou seja, o ferro bivalente, cátion bivalente, e o cátion trivalente do ferro, eu distribuo na prova. Entendeu? Eu distribuo na prova, tá? Então, pelo amor de Deus, essa letra D para aluno meu não podia ter errado, tá? Vamos lá. Para formar o cátion ferro 2+, os elétrons são retirados dos orbitais mais externos, assim a distribuição final do íon se torna. Gente, pelo amor de Deus, quando a gente faz a distribuição de um cátion, a gente remove da camada de valência. E ele removeu do subnível mais energético. Qual que seria o correto? Olha para cá. Ferro 26, 2+, distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Camada de valência. Vou tirar os 2 elétrons da camada de valência. O que sobrou é a distribuição. Então, observem, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. E não 4s2, 3d4. Tá vendo o erro? Então tá errada a letra D, tá bom? Então, galerinha, na minha opinião, também não entra recurso essa questão aí. Ela é difícil pelo fato do conteúdo não ser abordado em sala. Ah, mas o meu professor falou. Cara, legal, show de bola. Tá? Também não tô julgando quem não fala, porque eu sou um dos caras que não entro com esse diagrama, porque não dá tempo. É muito conteúdo para trabalhar. E aí a gente é cobrado ou pela ausência de algum detalhe, que nem esse, ou por não ter terminado. Então não adianta, galera. Pra mim é a primeira vez, gente, primeira vez que eu, nos 13 anos de sala de aula, e olha que eu respondo muita questão, aluno meu sabe disso. Toda hora eu faço lista de exercício 40, 50 questões, é muito normal isso nas minhas aulas, tá? E eu não tinha visto nenhuma prova ainda cobrar esse diagrama a nível médio de vestibular. Fechou, galerinha? Então tá aí a resolução, tá? Eu não vejo nenhum tipo de recurso necessário. Se você observou isso, comenta que eu observo, mas comenta rápido, para mim conseguir entrar com recurso se necessário. Mas por mim, não tem nada que discutir, não tem nada que bater cabeça, prova aí de boa para a Unirg é isso que é cobrado, padrão Unirg, banca Unirg, é isso aí, não tem para onde correr, as mesmas exceções, novidade modelo atômico na prova que eu não tinha visto cair antes, novidade questão de eletroquímica que eu não tinha visto cair, mas o restante, faltou uma questão de termoquímica que costuma cair com frequência, mas tudo bem, questão de cinética, meu Deus, cadê essa questão de cinética? Tá bom? Mas tudo bem, mudar o conteúdo, legal, é isso aí, e lembra do que eu falo, o aluno que quer passar não escolhe conteúdo, ele se prepara para qualquer possibilidade. Então, banca Unirg, é isso aí, vamos cobrar conteúdos diversificados, porque isso realmente seleciona quem está preparado. Meninos, espero que vocês tenham gostado da resolução, fica aí, tá bom? Que daqui a pouquinho tem a resolução da Unirg de Gurupi, então fica ligado, assiste, compartilha, curte, manda pros seus colegas e me dá uma força para poder ajudar cada vez mais alunos, tá bom? Um beijão, até mais, tchau, tchau!